Olá, nerds, geeks e afins. Estamos todos aqui tentando ser rebelde com os 3 primeiros episódios da primeira temporada da série Andor, exibido na Disney Plus. Pois bem, pessoal, chegamos então a uma nova série derivada da saga Star Wars, criada por George Lucas e todos os seus derivados, claro, né? Enfim, né? A gente sabe aquela pendenga que teve. Um dia, ele, o criador de tudo, resolveu vender, então, a sua obra para a Disney. E muito se temeu no primeiro momento, caramba, vai ser um pouco, digamos, infantilizada talvez as histórias, porque a gente podia considerar que era uma história, entre aspas, séria. Sim, sempre com muita graça envolvida, mas uma história séria de ficção, não é ficção científica, é fantasia. De qualquer forma, né? Deu no que deu, né? Quando chegou a nova trilogia no cinema, acabamos descobrindo que realmente não fizeram bom uso da marca comprada. Sim, ganharam muita grana, mas realmente começaram a matar a galinha dos ovos de ouro. Aliás, eles tinham um projeto bem ousado, não tinham aquela ideia básica que o próprio George Lucas desenvolveu, né? Meio que virou até um certo padrão, né? Que, ou seja, quando você faz um filme de sucesso, um blockbuster, e vira um belo de um sucesso, você acaba convertendo a uma trilogia. E sim, os filmes originais da saga Star Wars eram feitos de 3 em 3 anos, mas aí resolveram ganhar a grana, né, o retorno do investimento mais rápido e fizeram então a nova trilogia com um lançamento de 2 em 2 anos. A gente sabe no que deu porque os 3 filmes acabaram sendo lançados e foi sempre uma ribanceira abaixo. Só que eles ainda não queriam deixar aquele suspense de 2 anos para a audiência, não. Eles queriam que os fãs ficassem desesperados por novas histórias. Então, entre um filme e outro da nova trilogia, eles pensaram em fazer então uma variante do universo de Star Wars, né? O universo expandido que tanto se conheceu nos livros. Se pensou então em pequenas outras histórias, como por exemplo a já famosa Rogue One, Star Wars Rogue One, como também Star Wars Solo, baseado lá nas origens do Han Solo, né? E também teríamos o terceiro filme, que viria depois do terceiro filme da terceira trilogia, né? A nova trilogia de Star Wars, que seria lá um filme relacionado a Obi-Wan. Mas como as coisas começaram a degringolar, realmente nada deu certo. O primeiro filme, ali do meio das partes da nova trilogia, digamos que deu certo. Claro, não foi uma unanimidade, que foi Star Wars Rogue One. Um produto bastante interessante, baseado completamente apenas no letreiro inicial ali do primeiro filme de toda a saga, que depois acabou virando episódio 4, que é Uma Nova Esperança, onde se dizia, né, que os rebeldes conseguiram roubar os planos de construção da Estrela da Morte e aquilo conseguiria resultar num belo de um contra-ataque. Pois é. Sim, foi uma boa sacada pegar aquele trechinho ali do letreiro, né? Uma introdução à história que a gente acabou descobrindo a respeito de Luke, Leia, Han e demais outros grandes personagens e transformar assim numa história independente, onde se foi apresentado, por exemplo, alguns personagens interessantes daquela equipe que precisava assim pegar então os planos lá da Estrela da Morte. Claro, aqui não cabe analisar o filme, mas o que vale aqui daquele filme se resultou este produto aqui. Esta série é totalmente baseada no Cassian Andor. Pois é, mas aí tinha aquele problema, né? Primeiro que, né? Quando se anunciou a série, ficou aquela rusga entre os fãs de Star Wars, né? Já sabendo, claro, que a coisa já estava indo mal lá nos filmes, no cinema, né? Depois, com a possibilidade de termos séries dentro da Disney Plus, produtos originais de Star Wars, veio aquela questão, né? Quem foi que pediu essa série? Ninguém estava interessado. Como eu disse, foi um filme, Rogue One, que dividiu um pouco a base de fãs. Alguns gostaram, acharam a ideia bastante interessante. Eu realmente curti, naquela época que assisti o produto lá no cinema, eu achei muito bom. Uma pegada bem diferente. Não tinha Jedi, por exemplo, mas tinha todo o climão necessário. A gente gostava daquele produto derivado.
Claro que outra parcela de fãs não acharam nada interessante e acharam o filme assim meia boca. Talvez até já prevendo que a coisa realmente ia começar a ficar cada vez mais fraca. Mas sim, de fato, por que a gente quereria ver uma história de um personagem que a gente até já sabia, né, que estava morto, né, porque foi uma missão suicida que toda aquela turma liderada por ele foi fazer lá, então exatamente para roubar os planos da Estrela da Morte. Aliás, planos não, né, dados de construção, né, enfim. De novo, né, antes de assistir aqui a série, até revi o Rogue One e eu fiquei com uma situação um pouco diferente da primeira percepção que eu tive antes. Sim, de fato, quando eu vi lá no cinema, lá em 2016, né, ou algo assim parecido, eu achei o filme interessante. Eu fui aquela turma que sim gostou do produto, achei muito bom, principalmente o final quando aparece o Darth Vader, né? Lembrando que aquela cena do Darth Vader não existia no roteiro original. Aquilo ali foi uma cena adicionada depois de se fazer alguns testes com o público fechado para ver se o filme estava funcionando ou não. Perceberam que precisava de um gásinho ali no final e injetar então aquela grande cena de Darth Vader, que faz um casamento, né, uma ligação perfeita exatamente ao episódio 4, Uma Nova Esperança. Ok, mas era uma história fechada, completa, onde os personagens se lascavam todos morriam, e para que continuar então a história do Cassian, né? Bom, realmente só fazendo uma história anterior. O projeto então dessa série aqui, se o pessoal pediu ou não, é o que foi feito, né? É a origem dele, como ele se transformou então num rebelde. Nas mãos de quem? Pois é, interessante, quem encabeça aqui esse projeto, o showrunner, principal roteirista, ou só ele é o roteirista na verdade, né? Não, agora não lembro. Enfim, não importa, ele que manda, ele que dá as ordens finais. Tony Gilroy, que fez um produto muito interessante que é Identidade Bourne, né? Todo lá de Jason Bourne. É Jason Bourne mesmo o nome dele? Nem lembro mais. Enfim, não importa. O que vale? Identidade Bourne foi um produto muito interessante. Ele também fez um filme também muito bom que é o Michael Clayton com o George Clooney. E claro, em todos esses filmes, Michael Clayton não é um filme de ação, mas é um filme de tensão. E, claro, se casa bastante com o produto aqui. Identidade Bourne também tem um ritmo. É um filme mais de ação, mas também tem um ritmo mais pausado. E é isso que a gente encontra aqui logo de cara, assim que começa a exibição aqui desse primeiro episódio. Lembrando, eu estou comentando os 3 primeiros, porque os 3 foram lançados no mesmo dia. E sim, essas 3 partes iniciais a gente não tem como considerar como uma coisa só, como se fosse um filme quebrado em 3 partes. Simplesmente porque quando acaba o primeiro episódio, eu fiquei exatamente assim. Ué, acabou? Ainda bem que já está disponível o segundo episódio. E quando acabou o segundo episódio, eu também fiquei, ué, acabou? Caramba, ainda bem que tem a terceira parte aqui. E quando acabou a terceira parte, eu também, ué, acabou? Mas pelo menos estava um pouquinho melhor, porque aí teve a sequência de ação que foi toda a terceira parte, o terceiro episódio. Sim, esses 3 episódios iniciais não tem como você considerar eles como coisas apenas isoladas, porque senão você começa a ficar mais desgostoso ainda, achando que realmente esse produto oferecido pra gente, essa série de tantos e tantos episódios, não serve para nada. Pois é, são 12 episódios prometidos. E parece, um pouquinho que eu andei pesquisando, de fato, ele está estruturado para ser oferecido em blocos. É isso mesmo. Por isso que os 3 primeiros episódios já foram tacados logo de cara. Ou seja, os episódios restantes ainda estarão blocados. Porque a ideia é realmente até dar alguns, talvez, pulo de tempo do personagem se desenvolvendo, ele se tornando aquela figura um pouquinho mais decidida que a gente viu lá em Rogue One. Porque vamos combinar, né? Esse personagem aqui, o Cassian, inicialmente, parece apenas um cara não muito destemido, altamente vacilante e com um propósito que realmente não empolga ninguém. Ele quer procurar a sua irmãzinha, sumida, desaparecida. E sim, nós temos então um contexto onde ele está começando a se aproximar do que será no futuro, talvez a Aliança Rebelde, e também, né, tentando se reconectar à sua irmã desaparecida. Justamente 2 linhas narrativas, claro, uma no presente e uma no passado. Se bem que a do passado praticamente está encerrada, né, mas depois se desdobra
também agora, a partir de agora, no presente. Porque a gente tem, vamos falar sobre ele no passado, porque nós o conhecemos quando ele ainda é criança praticamente, não? Quase adolescente, a sua irmã um pouquinho mais nova do que ele, talvez 2 anos, 3 anos mais nova, e ambos num planeta onde a gente não entende a fala do pessoal que está lá, porque simplesmente não tem a tradução, eles estão na língua nativa, não tem legenda em inglês, não tem legenda em português, não tem dublagem, não tem nada. A única dublagem que tem, aliás, a única legendagem que tem é do nome dele, né? Que lá no planeta natal ele é chamado de Caça. Ok, bacana, mas e aí? É um planeta curioso porque ali a gente só encontra adolescentes e crianças. Onde estão os adultos ali naquela tribo? E vamos combinar, né? Uma coisa importante ali na definição do que ele era antes da gente conhecer como um grande de um rebelde, um mercenário, né? Um grande de um espião, né? Um agente, enfim, agente infiltrado, né? Ele era apenas uma criança de uma tribo um pouquinho primitiva, né? Porque as armas que eles possuíam, aqueles bastão que depois a gente percebeu, né? Que eram na verdade aquelas lançadores de dados, como uma espécie de zarabatana, né? Basicamente isso, né? Mas é uma sociedade, digamos, primitiva, né? E até curioso como alguém que surgiu numa tribo assim, sem muitos recursos tecnológicos, sem muita cultura talvez, se torne uma pessoa mais inteligente, não sei, me fica uma coisa meio que talvez não combine muito. Mas de qualquer forma, né? Bom, continuando, né? Tá lá ele na sua tribo tentando se enturmar com os adolescentes, porque podemos considerar ele ainda como uma criança mais velha do que a própria irmã, mas ainda uma criança, ele está tentando se enturmar ali com os adolescentes, né? E os adolescentes, quer dizer, toda a tribo, né, percebe que uma nave misteriosa, abatida, né, à deriva, se esborracha no chão ali do planeta deles, e eles vão lá atrás da nave, até o primeiro episódio acaba justamente quando ele parte para lá, né, depois que ele se mete na turma, né, no grupo avançado que vai pesquisar o que diabo aconteceu, o que foi que caiu, né, eles são meio que coletadores, saqueadores, né, enfim, nada muito emocionante para falar a verdade, por isso que realmente quando você termina o primeiro episódio você fica assim, que é isso que a gente está assistindo, né? Enquanto isso, né, na versão adulta dele ainda no primeiro episódio, então, ele está lá caçando o irmão, um bordel, num outro planeta, e ele se vale de uma nave que tem um dispositivo roubado, que ele roubou, né? Depois a gente acaba descobrindo que ele roubou das forças imperiais, que serve de despiste, né? Ele fica praticamente invisível, né? Ou pelo menos não identificável num primeiro momento, e ele consegue ir lá no outro planeta, ele tenta achar a irmã no bordel, ela já não está mais lá, mas acaba caindo num certo entrave lá com alguns seguranças e acidentalmente ele acaba matando um deles. Depois ele tem que matar um segundo e por aí ele acaba sendo então caçado por um certo cidadão que faz parte ali de uma empresa de segurança, uma coisa meio esquisita. A gente está acostumado com os Stormtroopers, né, sempre cuidando da segurança do Império, mas não, tem uma espécie de uma empresa ali. E tem lá um certo cidadão, um meio oficial que está tentando subir na carreira, mas está tentando valorizar os funcionários da empresa. Foram mortos, ele quer pesquisar, mas a chefia quer deixar tudo em panos frios, quentes, ou sei lá o que, deixar para trás, né? Não quer se envolver. Enfim, ele toma as dores dos companheiros mortos e vai atrás, fica pesquisando, enfim, até que ele acaba descobrindo que é um tal de Andor que talvez tenha sido responsável, faz a conexão lá com o planeta natal dele, enfim. É basicamente essa a história do primeiro episódio. Quer dizer, também tem outra coisita, né? Porque a gente tem lá a história da amiga do Andor, que tem um namorado que fica enciumado e depois acaba fazendo uma certa delação. Isso já acontece lá no segundo episódio, né? Bom, enfim, o que vale, né? Também tem a mãe do Cassian por ali, que também é uma coisa meio esquisita, que aí depois, no segundo episódio, a gente acaba descobrindo que ela, a mãe, em anos passados, quando o Cassian ainda era um garoto, ela estava dentro daquela nave que caiu lá no planeta do Cassian, ou do Caça. Como assim? Foi por causa dela e do marido que a nave acabou caindo? E eu esqueci de contar, né? Não, isso a gente só descobre depois no segundo episódio, ou é no primeiro? Enfim, é uma salada, né? Toda uma continuidade total. Mas a nave que caiu
ela está meio que contaminada, está todo mundo lá usando máscara, todo mundo amarelado, enfim. E por que então lá a mãe adotiva, né, e o pai adotivo de Cassian não estavam contaminados? Aquilo também foi um certo ataque contra o Império? Não dá para entender direito, não é explicado e tanto faz. Mas a birutice é que a mulher e o homem que estão lá invadindo, tentando roubar alguma coisa, sabe-se lá o que, né? Eles levam umas coisitas, não importa também, né? Mas acabam adotando aquela criança que invadiu a nave. Por que motivo? Não sabemos. É só para a história ir para frente, né? Na verdade, essa parte inicial do Cassian jovem não é muito instigante de fato. Na verdade, todo esse produto aqui do conjunto dos 3 primeiros episódios não tem nenhuma coisa que empolgue a gente. E é só quando chega o terceiro ato ou o terceiro episódio que aí você pode dizer que pelo menos você está dentro de uma coisa que é derivada de Star Wars. Porque os 2 primeiros episódios eles são muito lentos, arrastados, mas é uma característica do showrunner, é o jeito dele escrever as suas narrativas. Ou seja, quem já estava acostumado lá com Identidade Born, com Michael Clayton, tudo bem, até vale, mas quem vem apenas como um fã típico de Star Wars, senta ali na cadeira, né, faz a sua pipoquinha, deixa um guaraná do lado, começa a consumir os produtos deliciosos e liga o episódio e fala, caramba, que tédio, nada acontece, ou acontece de maneira super arrastada. Você fica pensando, realmente eu estou me importando com a amiga do Cassian, com o namoradinho ciumento dela, com a mãe postiça não, adotiva dele, o pai não aparece mais, né? Ah, sim, claro, também tem um robozinho bacana, robozinho não, um droid bacaninha ali para a gente sempre se divertir. Existem outros personagens ali secundários, existe aquele cara que está querendo se elevar ali na corporação de segurança, acaba chamando outro cara que também passa a ser o seu parceiro, ele também tem interesses, né, de grandiloquência ali na empresa, mas nada disso parece ser interessante. E claro, ele também sente que a batata está assando e ele precisa fugir dali. Claro, estou me referindo ao herói aqui do show, que é o Cassian, o Andor. E ele precisa pular fora, mas ele precisa da grana. Então ele resolve vender exatamente aquele equipamento que ele havia furtado, sabe-se lá da onde. Enfim, e vem um contato então, provavelmente dos rebeldes, um tal de Kael, né, um sujeito super misterioso, que é justamente quando ele chega no planeta ali, e acaba o segundo episódio. E depois eles estão lá para passar o dinheiro de um lado, passar o equipamento do outro. No final das contas, quando chegam lá então as forças de segurança, tudo dá errado, o objeto até é perdido, mas o que vale é que no fundo, o cara está interessado na expertise do Andor em poder roubar esses detalhes, esses equipamentos do Império. Exatamente aquele ali, não importa, porque ele pode roubar de novo, né, em outra localidade. Dito isso, os dois partem em fuga. Basicamente, né, o Kael tentando fazer com que o Andor, o Cassian, se torne um aprendiz de rebelde. E bom, a gente pode considerar então que a origem então do herói está aqui totalmente, pelo menos, a base apresentada. Então podemos considerar que o restante da série será ele se metendo em outras aventuras, né, em outras missões suicidas, provavelmente, porque acho que é o perfil dele exatamente esse. Pois é isso que a gente conheceu da sua característica lá em Rogue One. Enfim, traduzindo, esses 3 episódios, eles até têm um certo crescendo, eles vão aumentando um pouquinho mais de expectativa, mas primeiro você precisa comprar essa lentidão. Na verdade, quando eu estou gravando esse episódio aqui, eu já assisti o 4º episódio e tudo continua na mesma. Daqui a pouco eu vou lançar o próximo vídeo a respeito apenas do 4º episódio e basicamente a gente percebe que sim, as coisas melhoram um pouco, mas sempre você precisa estar interessado nessa abordagem bem mais cadenciada. Não vai esperando que você vai encontrar ação o tempo todo, como foi, por exemplo, em Obi-Wan, a última série, a franquia aqui dentro da Disney Plus. Lá tinha mais ação, mas também era um produto bem mais ridículo, para dizer o mínimo, né? Aquilo lá não tinha roteiro, né? Uma coisa mal ajambrada. Esse aqui, sim,
todo o texto ele é estruturado, ele oferece pra gente personagens interessantes, mas como eu disse, é uma batelada de personagens apresentados, mas que talvez a gente tenha uma certa dificuldade em se conectar. E ao próprio herói aqui do show também tem essa coisa que, caramba, ele não, lá em Rogue One, ele não era aquele personagem que você fala, caramba, personagem legal, como a gente considerava Luke, Leia ou Han. Ele não era nessa batida, principalmente porque ele tem uma persona introspectiva, né? Ele não é expansivo, ele não agrada a nós numa primeira visão, a gente já fica meio torto com ele, fala, sei lá, não sei se eu curto a figura dele. Ele precisa melhorar muito, na verdade, nos próximos episódios para a gente realmente estar interessado na vida dele. E olha que a gente tem um problema, a gente já sabe como ela termina. Aí complica, né? Enfim, tentando atribuir uma certa nota para esse conjunto inicial de episódios, eu diria que o primeiro, sei lá, podia ser colocado como talvez um 2,5, ou seja, um produto que não é nem ruim nem bom, é completamente mediano. O segundo, que já melhorou um pouquinho talvez, pelo menos na intrincagem daquelas tramas apresentadas, podemos dizer que chegou a um 3. E no terceiro episódio, já um pouco mais empolgante, porque tinha um pouco mais de ação, podemos dizer que tinha lá então talvez um 3,5 asterisco. Mas juntando tudo, fazendo uma salada aqui numa média rebuscada, digamos que para esses 3 primeiros episódios, eu vou atribuir uma nota 3,5 asteriscos. E sim, é uma boa estreia, muito melhor do que foi Obi-Wan Kenobi, mesmo que ainda exista o ranço de ser um produto completamente arrastado, lento, mas dá pra gente gostar. Só que também tem uma coisa, ou você vai amar ou você vai odiar. Ficar no meio termo, talvez você fique por 1 ou 2 episódios, depois você vai ter que decidir realmente se você quer continuar a assistir ou não. Tenho certeza que não há escapatória. Há uma coisa boa, pelo menos aqui a se dizer antes de encerrar o vídeo, né? Não tem aquela abordagem que teve lá em Obi-Wan Kenobi. Sim, aquela coisa de enaltecer as figuras femininas de uma maneira que você necessariamente precisa massacrar figuras masculinas, não existe aqui neste show. Portanto, se você não curtiu isso que você viu lá em Obi-Wan Kenobi, por enquanto você não vai encontrar por aqui. Pelo menos de uma maneira escancarada, com uma escrita horrorosa. Pode até existir, não tem como a gente fugir disso, porque é uma tendência. Mas, se aparecer a partir dos próximos episódios, com certeza é um pouco amenizada e com personagens femininos bem construídos, que necessariamente não precisam transformar os personagens masculinos em baratas a serem pisadas. Acredito que vai ser por aí. De qualquer forma, eu gostei, sim, dessa estreia aqui de Andor. Vamos ver como acontece nas próximas semanas. Agora eu quero saber a opinião de vocês, se vocês curtiram ou não, ou acharam que não foi lá muito interessante. Eu já vi por aí que essa série não está bombando, não vejo ninguém quase comentar, a não ser, claro, os canais aqui no YouTube que já falam, são mais especializados em Star Wars. Os gerais de cultura nerd, assim, não estão falando muito não, está passando batido. Aliás, muita gente não sabia que ia estrear. Enfim, coloquem a opinião de vocês aqui nos comentários. É isso.